Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, essa oportunidade de estar podendo falar com vocês aqui. E também parabenizar a Irene por esse belo trabalho para a psicologia junguiana. Como nós estamos aqui há muito tempo, assim, trabalhando, investindo, realmente o que ela tem feito aqui no UNIP é muito bom para todos nós da psicologia junguiana. Então, eu vou estar falando hoje sobre o trabalho com sonhos na psicologia analítica, focando um pouquinho mais no meu trabalho que eu tenho desenvolvido desde que eu voltei de Zurique, que são os grupos de vivência de sonhos. Eu acho que foi um pouquinho mais alto, né? Isso aqui já foi? Então, os sonhos, nós vimos uns slides belíssimos, umas citações de Jung super lindas tiradas aí, mas o sonho na visão junguiana, como eu estou começando, né, ele é uma manifestação do self. Então, o Jung vai definir o sonho como a autorrepresentação espontânea, uma forma simbólica da situação atual do inconsciente. E o que nós vamos ter no sonho? São elementos representados, são conteúdos esquecidos, inconscientes, reprimidos ou novos que são atraídos e selecionados pela situação momentânea da consciência. Então, os sonhos, a função dos sonhos para o Jung, né, que nos orienta, é que ele está compensando atitudes unilaterais da consciência, que não estão adequadas ao todo ou que ameaçam necessidades vitais dessa pessoa. E dessa forma, o sonho vai estar cooperando com a autorregulação do equilíbrio psíquico. Seria como assim, em termos mais populares, seria uma digestão psíquica que a gente faz todas as noites, onde tenta se manter, regular, manter o equilíbrio. Então, o que eu acho importante no sonho, então ele tem uma dupla face. Por um lado, ele é uma expressão espontânea daquilo que está acontecendo no inconsciente, mas, ao mesmo tempo, o sonho também é uma resposta regulatória à situação da consciência, à situação da personalidade consciente. A gente sabe que a consciência tem uma tendência a ser unilateral e deixar todo o resto no escuro. Então, o sonho está constantemente reequilibrando e balanceando e compensando essa atitude consciente. Então, os sonhos são uma tentativa da natureza de nos centrar, que ocorre todos os dias, todas as noites. Então, quando nós acolhemos e quando nós compreendemos os nossos sonhos, nós vamos poder nos harmonizar com um processo profundo que orienta e sintoniza o caminho das nossas vidas. Os sonhos estão extremamente afinados com a nossa vida, com as coisas que estamos fazendo, mas não só com o que nós estamos fazendo aqui, agora e hoje. Eles estão afinados com a nossa vida como um todo, com aquilo pelo qual nós passamos no passado e para onde nossa vida está se dirigindo. Então, no sonho nós temos essa sabedoria profunda, ele tem realmente esse cabedal de informações do passado, das nossas potencialidades futuras, e é nessa direção que o sonho vai nos levando ao longo das nossas vidas. A psique diurna, consciente, e a psique noturna, né, inconsciente, apesar de diferentes, elas se complementam para o todo que nós somos. Não podemos esquecer que 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E lá acontece muita coisa. Então, por meio do sonho, nós vamos estabelecer uma comunicação com esse lado noturno, que em geral é desconhecido, mas não menos vivo e atuante, e que vai estar expressando os anseios e os sentimentos mais profundos da alma. Todo mundo sabe que a gente sonha de 4 a 6 vezes por noite, mesmo que a gente não lembre, né? Que os sonhos estão meio correlacionados com a fase REM do nosso sono. Sonhos de saúde, né? Quer dizer, os sonhos estão relacionados com saúde, cura, desde os tempos e templos da Grécia Antiga. Então, eu vou dar só uma passadinha rápida. E aqui. Então, aqui nós temos Epidauros. Epidauros é no Peloponeso, é na Grécia, e lá a gente tem os Asclepeion, que são os santuários do Asclépio, do Esculápio, do deus da divindade da medicina. E lá foi o berço da medicina. E lá você tinha cultos de cura que aconteciam. Então, você tem aqui, lá tinha um ritual que era de incubação de sonhos.
A pessoa chegava e ela passava por rituais, isso aqui é o Abaton, onde ela passava a noite para ter um sonho. E nessa noite o sonho vinha, o Deus aparecia e ela acordava curada, né? Ai, errei. Aqui, ó. Você tem um ritual de incubação. Incubar significa dormir no santuário. Então ela passava por... primeiro ela tinha que ser chamada, ela tinha preparativos, ela passava por rituais de purificação, você tinha águas, você tinha termas, você tinha banhos, rituais de purificação. E a pessoa tinha que estar pronta para poder passar a noite lá no Abaton que eu mostrei, né, para receber o sonho que seria a divindade se manifestando. E muitas vezes ela tinha, então, anotar sonhos até que acontecesse uma coincidência com o sonho do sacerdote. Isso indicaria que ela estava pronta para poder dormir no santuário e receber o sonho. O importante disso é que o sonho vinha, aparecia um Deus, epifania do Deus, e ela acordava curada. Ou seja, esse sonho não era interpretado, ele acontecia. Com isso eu estou querendo dizer que o sonho é um processo de cura em ação. Quer dizer, ele está relacionado com cura, com saúde, desde os templos e desde os templos da Grécia Antiga. Você tinha essas clínicas, de 200 a 420 clínicas desse tipo espalhadas pela Grécia toda. Você tinha cobras, uma natureza exuberante, fontes de água curativas, e essas eram as clínicas antigamente. Então, dos rituais de incubação da Grécia Antiga, os grupos de vivência de sonhos. Vou chegar lá nos grupos. Isso aqui é Epidauros, o teatro de Epidauros. E Epidauros foi uma inspiração para Jung, e na verdade é uma inspiração para todos os junguianos, né? C.A. Meyer, que foi quem? Desculpe. C.A. Meyer, que fundou o Instituto Zurich lá na Suíça, e que também fundou uma clínica psiquiátrica, clínica no Zurich, que eu tive a alegria e a honra de poder trabalhar lá. Ele estava exatamente querendo se inspirar nesses rituais da Grécia Antiga, quando ele fundou essa clínica, onde o paciente tinha todo um cuidado, tinha um cuidado integrado da sua psique, passava por vários tipos de terapia, individual, em grupo, artística, e ele tinha lá também um centro de estudos do sono e dos sonhos, para fazer pesquisas sobre os sonhos. Então ele estava se inspirando nessa vivência das clínicas da Grécia Antiga, lá de Epidauros. E essa citação do Jung, que o sonho é o teatro, onde o sonhador é a cena, ele é o ator, ele é o diretor, ele é o autor, ele é o público e ele é o crítico. Ou seja, tudo que nós temos no nosso sonho está relacionado a nós mesmos. Isso é uma frase do Jung, certo? E é nesse sentido que no grupo de vivência de sonhos nós também vamos trabalhar os sonhos. Então, o grupo de vivência de sonhos, ele tenta justamente ser um vaso alquímico para mobilizar o potencial curativo dos sonhos. Os objetivos são autoconhecimento, crescimento pessoal e, principalmente, a individuação de cada participante. Não é um trabalho de terapia em grupo, onde se analisa o grupo, mas é o indivíduo no grupo. Quer dizer, a preocupação é com a individuação de cada participante. Só que aí o grupo pode ajudar muito, né? Então, ele vai reunir pessoas interessadas, que estão preocupadas com a sua evolução interior e que estão querendo aprender e experimentar várias práticas de se aproximar dos sonhos e elaborá-los. Um grupo de vivência de sonhos, ele funciona como uma análise didática. A pessoa realmente é uma terapia, mas porque não tem como trabalhar sonhos sem ser terapia, sem que isso seja terapêutico, porque afinal o sonho está ligado a um processo de autocura interno, então nós vamos estar sempre mexendo com essas profundezas, mas ao mesmo tempo é um grupo também onde as pessoas aprendem a como trabalhar com esse material profundo dos sonhos. Então, a ideia, o objetivo principal é constituir, então, esse continente analítico protegido, quer dizer, um têmenos, né, um espaço protegido, sagrado, para um processamento mais profundo dos sonhos, para a gente poder perceber
o alcance e a profundidade de um sonho. O que acontece quando a gente tem um sonho num enquadro individual, eu atendo também individualmente, eu sei disso. Como a gente está um a um, frente a frente, rapidamente a gente conta o sonho, a gente pinça alguns elementos que parecem mais fortes, que chamaram a atenção, e a gente tem muito costume de fazer o processo associativo. Então, quando a gente vê, nós já estamos associando com o sonho, mas com elementos fora do sonho. Nós estamos associando com alguma história de vida, ou a gente tem aquela pessoa, vamos lá, a tia Vera que apareceu no sonho. Daqui a pouco a gente está falando da tia Vera, nós estamos lembrando que nós encontramos a tia Vera na casa dela, outro dia numa festa. Ou seja, a gente põe o pé no sonho e daqui a pouco nós já estamos fora do sonho. O que eu quero trazer um pouco para vocês é a experiência do grupo, de o que acontece quando a gente fica na unidade dramática do sonho. Quando a gente pega a estrutura dramática do sonho, acompanha o sonho em todos os seus elementos, em todos os seus detalhes, e realmente vai até o fim. Isso é uma coisa que, num enquadro individual, fica muito difícil frente à demanda. Agora, num grupo que está especialmente formado para isso, quer dizer, o setting é o setting de que nós vamos trabalhar o sonho. São grupos pequenos. Assim, a maioria das pessoas não sabe realmente o que está acontecendo com a vida dos outros, porque esse também não é o foco é que a gente acompanhe os sonhos que estão mobilizados no grupo. Então, todos vão estar trabalhando os seus sonhos concomitantemente, ao mesmo tempo compartilhando com o grupo. E é um pouco dessa experiência que eu vou estar contando para vocês hoje, o que pode acontecer num grupo desse. Então, aqui. Essa aqui é a casa do Jung, lá na Suíça. É o portão da casa dele. Então, são várias portas. São as várias portas de entrada para os sonhos. Então, num grupo de vivência dos sonhos, normalmente nós vamos começar com o trabalho do processamento do sonho, que é o teatro interior. Então, ver a estrutura dramática do sonho, ver as várias fases dela, apresentação, desenvolvimento, culminação, lise, o final do sonho, o sonho tem lise, o sonho não tem lise. Essa é a maneira como Jung descreve a estrutura do sonho, que é similar à do drama clássico, o drama da Grécia. Certo? Então, isso seria ver o teatro interior. Então, ver tudo, o cenário, a cena, os personagens, o que está acontecendo, quando, aonde, como está, porque o sonho tem um contexto intrínseco. Quer dizer, antes de nós irmos ver o contexto extrínseco, que nós vamos associar com coisas da vida da pessoa, ou que nós vamos amplificar em relação a como esses elementos do sonho já apareceram na cultura, nas histórias das religiões, nos mitos, nos contos de fadas, nós vamos pegar o contexto intrínseco do sonho. Isso é um convite. Jung, é a primeira frase que o Jung fala, quer dizer, para você, não existe uma interpretação de sonho sem a ajuda do sonhador, porque a verdade do sonho se encontra dentro do sonhador, e ele fala estabelecer o texto do sonho. Então, num grupo de vivência de sonho, a gente faz isso, a gente estabelece, não o texto, a gente estabelece a narrativa do sonho, a gente estabelece a imagem do sonho, que são todos aspectos como o sonho se manifesta. A gente estabelece a vivência do sonho, a experiência do sonho, que são níveis diferentes, e o símbolo do sonho. Certo? Então, a gente vai estar vendo o sonho na sua totalidade. Então, a gente começa com esse trabalho de uma descrição minuciosa, que depois de descrever tudo que está lá no sonho, a gente vai fazer a elaboração dos complexos, que a gente vai estar pelo sonho, pelo que está espelhado naquele raio-x profundo que é o sonho, nós vamos observar os padrões de ação do eu, do ego, espelhados nesse sonho, nesse raio-x, porque o sonho é como um raio-x, né, das profundezas da nossa psique, da nossa alma. E vamos observar os padrões de ação e também quais são as atitudes subjacentes que alimentam esses padrões. E esse é um trabalho que vai nos aprofundar no trabalho dos complexos. O Jung diz que os complexos são os atores dos nossos sonhos. E nós vamos estar aprofundando essa vivência para, no fim, ter um convite a uma recriação imaginativa do sonho. Eu quero deixar claro que quando esta acontece, a nossa experiência mostra que vai ser recriado, vai ser modificado
aquilo que foi trabalhado e elaborado durante o grupo. Vocês já estão dando para perceber que realmente um sonho num grupo é trabalhado, digamos um grupo de 3, 4 pessoas, esse sonho vai estar sendo trabalhado de todo mundo, né? O primeiro sonho vai estar trabalhado mais ou menos em 2 a quase 3 meses. Quer dizer, é uma outra proposta do que quando a gente está em terapia. Né? Então, a gente realmente aprofunda o sonho. O que acontece é que a gente trabalha na estrutura do complexo, o que então vai se manifestar em muitas situações de vida. Porque o que a gente tem no sonho, a gente tem variações, mas existe uma identidade profunda. Você, num grupo, você vai acompanhando como esse sonho só podia ser o sonho da Márcia ou do João, porque tem a cara dele, a identidade profunda. São temas parecidos, são variações sobre os mesmos temas. Então, na verdade, nós não precisamos pegar todos os nossos sonhos, basta pegar um e olhar ele em profundidade, que a gente também consegue muita coisa. Eu sempre digo, a gente também não tira sangue todo dia para a gente saber que tipo sanguíneo que a gente é, né, se é positivo, negativo. Então, o processamento dos sonhos, não vai dar para entrar demais nisso. Tá? Eu até trouxe, lá na banca tem um livro, que é o Aprendendo com Sonhos, que é esse trabalho do grupo de vivência de sonhos, porque esse trabalho foi o meu doutorado, foi uma pesquisa de doutorado. Então, tem tanto assim a descrição do que seria o processamento, as várias etapas, tem exemplos, né, tem os casos que aconteceram. Se alguém tiver interesse, tem lá na banca de livros, no intervalo, Aprendendo com os Sonhos. Mas o sonho, ele, além de ser uma questão ter uma estrutura dramática, ter uma história, ser uma narrativa, isso é um aspecto do sonho. Ele é imagem, ele é vivência. E o sonho tem uma dimensão muito mais profunda do que só a questão psíquica da gente. Ele também está muito ligado com toda a nossa saúde, a saúde corporal também. Então, um outro trabalho que a gente desenvolve é a imaginação corpoativa. O Jung falava da imaginação ativa e como ela podia, inclusive, antecipar as questões que surgiriam na análise. Na imaginação corpoativa, que é uma técnica uma abordagem, uma prática mais mobilizadora, então eu prefiro deixar ela para depois que a pessoa já tem o processamento do sonho, o teatro interior bem estabelecido, que é uma técnica mais objetiva. Na imaginação corporativa nós vamos entrar vivencialmente, corporalmente, em contato com todos os aspectos do sonho. Os personagens, os espaços, as dinâmicas, e aí realmente nós vamos ter outro tipo de vivência do sonho. O que acontece é que quando você remete o sonho ao próprio sonhador, é sempre muito mais profundo e muito rico e novo o que vem do que se a gente interpreta um sonho ou associa a ele. Realmente o sonho, eu acho que o grupo mostra que quando você aprofunda no trabalho com sonho, você tem sempre uma sabedoria muito grande, e a gente percebe essa coisa de processo curativo em ação. O outro trabalho, que é a vivência contemplativa dos sonhos, também é um trabalho de imaginação corporativa, que também vai estar, é uma forma do próprio sonhador ter uma inter-relação com o seu próprio sonho, e deixar que o significado se revele dentro do próprio sonhador. O sonho é um ponto de interrogação. Eu acho que é importante o próprio sonhador ter uma vivência com o seu próprio sonho para depois poder dialogar com as outras pessoas e poder crescer e se beneficiar do que um grupo, do que os outros podem trazer para ele. Então, o que nós temos no grupo? Né? Nós compartilhamos processos oníricos. Nós temos múltiplas referências. Né? O grupo permite que a gente observe temáticas comuns, que é uma coisa que acontece muito, dos temas serem parecidos, e a gente consegue se beneficiar das soluções esboçadas pelo self no grupo. Como a gente vai estar acompanhando o sonho de cada pessoa, com o trabalho, quando esse sonho é remetido para a própria pessoa, e que a gente vai descobrindo as coisas, quer dizer, as soluções que são trazidas nos sonhos também valem, na verdade, para todos, porque são questões humanas gerais. Então, eu acho que uma das grandes coisas do grupo também é que quando você acompanha
o processo dos outros, isso vai trazer força e vai trazer coragem para você confiar no teu próprio processo. Você aumenta a confiança na orientação do self. Eu estou falando aqui porque, às vezes, justamente num grupo, quando eu tenho uma pessoa em quadro individual e em grupo, é no grupo que os trabalhos mais profundos acontecem, que é porque o grupo tem como que um colo expandido, onde as questões mais sofridas, mais doídas, podem ser trazidas. E é impressionante, porque o sonho, ele leva até as questões, é como se fosse um radar, que se você vai na profundeza, ele vai levando aquela questão mais importante do momento. É aquilo que a nossa individuação está pedindo, é aquilo que tem que ser trabalhado para a continuidade. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo curto que está no livro. Por exemplo, ela tinha uma de imaginação corporativa, só para vocês sentirem. Ela tinha uma cena que ela tinha que pôr uma prima adolescente que tinha falecido. O processo dela, ela própria chamou de a dolorosa despedida da adolescência. Era uma moça que ia casar, e nesse sonho é como se a prima dela, que ela adorava, que era mais nova que ela, que era uma adolescente, tinha morrido. E ela tinha que pôr num caixão, certo? E daí ela tinha essa cena de ter que colocar a prima, que era maior, e o caixão era menor. E tinha uma outra cena que tinha o tio, que era o pai dessa prima, a prima não morreu, viu? Mas ela veio chorando para a sessão do grupo. E o pai dessa prima estava com o carro entalado num túnel. Então, nós fomos trabalhar com imaginação corporativa. Então, a gente faz um relaxamento, onde a pessoa está mais incorporada, está mais próxima da corporeidade, né? E ela reentrou nesse sonho e foi tentar viver a prima, viver todos os elementos que estavam lá. Ela própria, os carros, o túnel, não sei o quê. Ela viveu tudo, menos, ela teve muita dificuldade de viver a coisa do caixão, que é meio complicado, né? Mas daí o grupo, e aí é uma outra coisa, que onde está a maior resistência do sonho, normalmente é onde tem o maior potencial de transformação. E aí é onde o grupo ajuda. O grupo meio que é um continente que convida a pessoa a entrar protegida numa questão dessa. Então, no momento em que ela foi, a gente falou, então mostra, mas como que era isso? Que ela ia tentar pôr uma coisa maior num espaço menor, certo? Que ela ia tentar pôr a prima no caixão. Ela sentiu uma náusea. Veio para ela uma náusea no corpo, né? E ela relacionou isso com a enxaqueca que acompanhava ela desde a adolescência. E daí, quando ela foi viver o túnel, né? O túnel para ela era como se fosse a cabeça, ela sentia na cabeça, e ela sentia os carros entalados, como assim, estava entalado, né? De uma orelha para outra, os pensamentos entalados, e ela se deu conta que ela ficava numa grande dúvida, que ela não assumia as questões da vida dela, que ela entalava com os pensamentos, ela não transformava os pensamentos em ações, em atitudes, ou seja, as opções pesam na cabeça para quem não quer crescer e assumir a responsabilidade por eles, pelos pensamentos, né? Então, esse sonho, essa percepção da náusea, do que ela estava tentando colocar num espaço menor, uma coisa que era maior, tentando controlar, trouxe para ela o mapa da enxaqueca dela. E o que aconteceu foi que ela resolveu a enxaqueca dela, ela nunca mais teve enxaqueca. Esse caso está descrito no livro com mais detalhes, certo? Quer dizer, quem tiver interesse pode ir lá olhar. Porque o que acontece nessa pesquisa, por exemplo, dos grupos de vivência de sonhos, nós tivemos esse caso de cura de enxaqueca por um sonho, gente. É que nem na Grécia Antiga. Tivemos uma melhora muito grande num quadro de depressão também, por 2 sonhos, e o outro também teve uma cura de bulimia, uma bulimia que ninguém sabia, nem o analista, nem o noivo, nem a mãe, nem o pai, ninguém sabia dela. O sonho foi direto lá e acabou curando também. Então, isso nos mostra que nas profundezas de um sonho, se a gente realmente dá espaço para que a gente aprofunde nele, dá tempo de aprofundar, de conhecer, né? E que a gente vai achar muito mais coisa do que aquilo que a gente poderia estar
interpretando ou falando. Isso são exercícios que a gente faz no grupo. Realmente o pessoal fica muito humilde em relação à profundidade de alcance de um sonho. Mas também nunca sabemos o que está lá. Não vai dar para trazer mais muito exemplo para vocês. Mas, então, outra coisa que acontece são as sincronicidades nos grupos de vivência. As pessoas têm temas comuns, eles aparecem ou no primeiro encontro, na escolha, ou ao longo do trabalho, é impressionante. E essas funcionam como um fator de coesão grupal. Quer dizer, a gente percebe um centro ordenador, a gente percebe um self grupal constelado aí também. O sonho, ele traz aquilo que é necessário para o restabelecimento do equilíbrio para a pessoa, mas pelo jeito também para um grupo. Então, isso ajuda a gente a diferenciar e elaborar as implicações coletivas nas questões individuais. Quantas vezes a gente está achando que o problema é nosso e quando a gente vai ver que as outras pessoas também têm essa questão, a gente percebe que a questão é geral também, não só nossa. Isso eu chamo de individuação em comunidade ou individuação em comum unidade. A gente vai sentindo e percebendo essa comum unidade nesse grupo, que aliás, eu não trouxe aqui no slide, mas eu vou falar, que coloca um grupo de vivência de sonhos como um instrumento, eu acho que muito precioso para trabalhar em pesquisa com qualquer questão. Você pega pessoas que têm uma mesma história, uma mesma questão, tipo diabéticos, pronto. Deixa o pessoal interagir em sonhos, eu estou falando isso porque eu não tenho braço para fazer essas pesquisas todas, mas deixe essas pessoas interagirem e observar os sonhos delas em grupo. Eu tenho certeza que o self grupal, porque né, desse pessoal vai estar trazendo temas comuns, que vai estar trazendo uma percepção, um panorama, um raio-x muito mais profundo do que está acontecendo com essas pessoas. Vai ser menos a observação objetiva, mas vai ser a observação das profundezas em relação a qualquer questão. Eu tive isso com grupos de médicos, onde a gente vê a alma do médico e as diferenças das várias especialidades, onde a gente reconhece isso, ou grupos de estudantes de psicologia, onde a gente percebe como isso realmente é uma tribo de terapeutas, de terapeutas, de pessoas, quer dizer, a gente vai se conhecendo pelo grupo, a gente também vai conhecendo o que é parecido com os outros e o que distingue a gente individualmente também. Então, individuação é tornar-se um consigo mesmo e, ao mesmo tempo, como humanidade que também somos, o Jung. Né? Então, os grupos, eles ajudam nesse processo, talvez mais nesse... É diferente, né? Numa análise individual, a gente está numa relação dual e a gente trabalha muitos aspectos muito preciosos. Num grupo, como dizia uma participante da pesquisa, o grupo funciona como um mundo. Parece que fica mais fácil aquilo que a gente viveu no grupo e foi aceito no grupo, a gente poder levar para o mundo também. Essa é uma das vantagens do grupo. E a relação com a cura? Porque quando realmente a gente está vivendo sincronicidade, normalmente é que nem na Grécia Antiga. A sincronicidade, a coincidência significativa do sonho do sacerdote indicava a hora da gente poder entrar lá no Abaton e passar a noite e receber a cura. E aqui a gente vê que onde aparece a sincronicidade é também aonde está tendo a cura neste grupo. Então agora vamos estar terminando, então Aprendendo com Sonhos, que é o nome também do meu livro. Eu acho que eu não falei que aprendendo com os sonhos, né? Ou seja, a tentativa num grupo é realmente não estar atribuindo um significado do sonho, mas deixar que esse significado se revele dentro do próprio sonhador, na interação do sonhador com o seu próprio sonho. Tá? É por isso que só para caracterizar um pouco, por isso que eu chamei o livro de Aprendendo com Sonhos, porque o sonho é muito mais sábio que nós. Ele tem uma outra linguagem que nós não precisamos decifrar e trazer para a da consciência. Nós temos que aprender a ler essa outra linguagem. Então, não é ensinando o que o sonho quer dizer através da nossa interpretação. É aprendendo com os sonhos, aprofundando, dando mais crédito àquilo que parece uma enorme coisa sem sentido, sem nexo e lógica. Tem, sim, uma lógica profunda, uma lógica própria. Mas para a gente aprender é que nem aprender outra linguagem. A gente tem que se debruçar, a gente tem que dar crédito, tem que acreditar, senão a gente fala que é bobagem e não dá bola, certo?
Então, os sonhos, eles têm implicações para o corpo e para a psique. Eles fornecem radiografias das profundezas fisiopsíquicas que iluminam as conexões entre essas dimensões. Corpo, psique, a gente consegue ver muito bem. Então, eles constituem aliados no processo do ser si mesmo, de se encontrar, né? Ao revelar o funcionamento interior. Tem gente dos grupos que fala, nossa, isso aqui é meu DNA psíquico. Quer dizer, em um sonho a gente aprofunda e acha todo esse funcionamento interior próprio, se reconhece, né? E os símbolos constelados no processo de individuação. Bem como eles também constituem guias preciosos para a resolução dos problemas, inclusive os de saúde, como eu trouxe para vocês. Tinha um exemplo de mioma também, que ela teve um sonho de voltar e trabalhar a sua casa, o seu corpo ao mesmo tempo, e depois o mioma, que era o grande problema, que também ninguém sabia o sonho que trouxe, né, também sumiu. Também está descrito no livro. Então, dentro de cada um de nós tem um outro que não conhecemos. Ele se comunica conosco através dos sonhos. Essa é a frase do Jung, né? Então, aqui eu utilizei para conversar com vocês, eu utilizei os livros do Jung, que são os textos básicos dele, no volume 8 e no volume 16. E o meu livro Aprendendo com Sonhos. E tem também o livro Sonhos na Psicologia Junguiana, que eu coordenei junto com o Durval da PUC, com a Laura da USP, com vários trabalhos sobre sonhos que já aconteceram lá na PUC, em que eu tive o prazer e a honra de poder estar nas bancas também. Um deles é a Maria Silva, que vai estar falando agora depois de mim, não é? E esse livro também está lá na banca, se alguém se interessar. Então, muito obrigada, viu?